Sabe aquelas notícias sobre conflitos internacionais que a gente vê no jornal e que parecem estar a um mundo de distância? Pois é, elas têm um jeito de bater, sim, direto no nosso bolso. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos conectar os pontos para entender como uma crise lá do outro lado do planeta mexe com o nosso dinheiro aqui no nosso dia a dia. Então, a grande questão é essa, né? Como é que pode uma coisa que acontece, sei lá, a milhares de quilômetros daqui, afetar o dinheiro que está guardado na conta? Parece um bicho de sete cabeças. Mas olha, não é. A gente vai destrinchar isso agora, passo a passo, para ficar bem claro. O que acontece é um verdadeiro efeito dominó. Uma peça cai e vai derrubando a outra em sequência. E esse aqui, bom, esse vai ser o nosso mapa para entender essa reação em cadeia. A gente vai seguir essa trilha, começando lá no conflito geopolítico e chegando até o impacto final nos investimentos. Vamos lá! E o primeiro dominó a cair é o preço do petróleo. Pensa bem, o petróleo é o motor do mundo, né? Tá no transporte, na indústria, em tudo. Então, qualquer instabilidade na oferta causa um choque imediato. Não tem jeito. Desde que o conflito começou, o preço do barril disparou mais de 50%. 50%! É um aumento brutal. E é ele que dá o pontapé inicial para tudo que a gente vai ver a seguir. A primeira consequência que todo mundo sente na pele é essa aqui, na hora de abastecer o carro. É batata. O preço do barril sobe lá fora e o preço do combustível sobe aqui na bomba. E isso afeta todo mundo, desde quem tem carro até quem anda de ônibus, porque o custo do transporte público também sobe. Mas calma que não para por aí não. Pense em qualquer coisa que a gente compra. Comida, eletrônicos, roupa, tudo, absolutamente tudo precisa ser transportado. E com o diesel mais caro, o que acontece? O frete fica mais caro. E aí o preço de tudo sobe junto num efeito cascata. E aí, a gente chega no resultado final dessa primeira etapa, a famosa inflação. O custo de vida aumenta, simples assim. Por quê? Porque a energia que move toda a nossa economia ficou mais cara. É exatamente assim que um conflito lá longe se transforma em preços mais altos aqui, no supermercado da esquina. O problema é que essa inflação que ninguém estava esperando bagunça todo o coreto. Antes do conflito, a conversa era outra. A expectativa era de que os juros iam cair para dar um gás na economia. Só que agora, com os preços subindo sem parar, a pressão sobre os bancos centrais é enorme para manter ou até subir os juros, justamente para tentar frear essa inflação. Ou seja, o jogo virou completamente. E isso nos leva a um conceito financeiro que é chave para entender tudo isso. Imagina uma gangorra. De um lado, você tem os juros. Do outro, os investimentos, como as ações. O que acontece quando um lado sobe, o outro desce? Essa a lógica. Quando a expectativa de juros sobe, o valor de muitos investimentos, especialmente os de maior risco, como ações, tende a cair. É uma correlação inversa, um princípio básico do mercado. O problema é que, quando essa gangorra se mexe muito rápido, o desespero bate. E é aí que a emoção entra em campo e pode levar a gente a tomar umas decisões bem ruins. Vamos dar uma olhada agora em duas das armadilhas mais comuns e, olha, bem caras, que muita gente acaba caindo. Basicamente, existem dois extremos perigosos. De um lado tem o oportunista, aquela pessoa que acha que a crise é um cassino e sai arriscando tudo para tentar ficar rico rápido, é pula aposta. E do outro lado tem o vendedor em pânico. Esse se desespera, vende tudo na baixa, com prejuízo e só vai pensar em se proteger quando o estrago já está feito. Sabe qual é o resultado dos dois? Receita clássica para perder dinheiro. E essa analogia aqui é perfeita. Tentar comprar proteção depois que a crise estourou é a mesma coisa que tentar fazer um seguro para um carro que já bateu. Não faz o menor sentido, né? No mercado é igual. A proteção fica caríssima justamente quando todo mundo corre atrás dela, porque o risco da crise já foi embutido no preço dos ativos. Olha essa outra forma de pensar que também deixa tudo muito claro. Imagina um temporal daqueles caindo. Aquele vendedor de guarda-chuva que aparece do nada. Ele sabe que pode cobrar o preço que ele quiser, porque todo mundo está desesperado. Então, comprar proteção na hora do pânico é exatamente isso. É pagar um preço de cambista no meio da tempestade. Beleza, então, se reagir no calor do momento é uma furada, o que fazer então? Qual é a alternativa? Bom, a resposta está numa abordagem muito mais calma, pensada, estruturada. É sobre ter um plano e não se deixar levar pelo pânico. Vamos ver como construir essa estratégia? A solução tem nome: alocação estrutural. E a ideia por trás dela é simples, mas nossa, como é poderosa. Em vez de ficar reagindo desesperadamente às notícias do dia, ao sobe e desce do mercado, a gente define uma estrutura de investimentos bem diversificada, com antecedência.
E o mais importante, se mantém fiel a ela. O foco aqui é ter disciplina e não tentar adivinhar o futuro. E aqui a gente tem um exemplo clássico de como isso funciona na prática, o chamado modelo ARCA. É bem simples de entender. A carteira é dividida em 4 partes iguais. Uma parte em ações para buscar crescimento, outra em renda fixa para dar aquela estabilidade, uma terceira em ativos imobiliários, que geralmente protegem bem da inflação, e por fim, ativos internacionais, para não colocar todos os ovos na mesma cesta geográfica. Cada fatia dessas se comporta de um jeito, e juntas elas criam um equilíbrio. A carteira fica mais preparada tanto para aguentar as tempestades, quanto para aproveitar os dias de sol. Tá, mas na teoria tudo é rindo, né? Falar é fácil. A pergunta que não quer calar é: isso funciona mesmo na prática? Bom, agora é a hora da verdade. Vamos olhar para os números e ver o desempenho de uma abordagem assim ao longo do tempo, passando por momentos bons e, claro, pelos momentos ruins também. E olha, os números são impressionantes. Pega só o pior cenário possível. O pior período de 3 anos seguidos desde 2003. Um período que teve um monte de crise global no meio. Mesmo nesse caos todo, uma estratégia equilibrada como essa ainda entregou um retorno positivo de mais de 10%. Isso mostra, na prática, o poder que a diversificação tem para proteger o patrimônio. Ok, mas e na outra ponta? E quando o cenário é bom? Nos melhores períodos de 3 anos, o retorno acumulado passou de 80%. Isso prova que essa estratégia não é só um escudo para se defender em tempos ruins. Ela também funciona muito bem para capturar um crescimento forte quando os ventos estão a favor. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é a mais importante. A maneira como uma carteira de investimentos é construída vai definir o seu destino. Ou ela vai ser refém do pânico do momento, do sobe e desce diário, ou ela vai ser construída para a persistência, para o crescimento no longo prazo. A grande pergunta que fica então é: a sua carteira está sendo construída para o pânico ou para a persistência?